180 graus. Eu sou o André e esta é a virada da sua vida, a virada de 180 graus. Suzy, a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Sim. Tem mais dúvida disso não. Não. E se é tão importante esse livro que a gente chama de Bíblia, então todo mundo deveria ter acesso na sua língua para poder entender, não é? Eu acho que sim, né? Só que você sabia, das mais de 6.000 línguas que existem no mundo, 4.000 não tem a Bíblia inteira traduzida para o seu idioma? Puxa, André, quanta língua, né? Haja língua. Quanta língua. Haja língua, é verdade. Mas olha, é verdade, viu? E eu sei que só dentro do Brasil tem mais de 200 línguas faladas por indígenas. Que hoje, sabe quantas Bíblias tem traduzidas inteiras? Quanto? 3. Puxa. Só 3? 3. Que Pode uma coisa. coisa dessa? Falta muita coisa, hein? Imagina, né? Imagina só, a gente não ter uma Bíblia na nossa língua. Já pensou se no português a gente não tivesse que ficar ouvindo, sei lá, em latim, qualquer outra, né? É um pouquinho complicado, né? E a gente tem que esperar alguém falar da palavra pra gente poder ouvir alguma coisa. Deve ser assim, é tão triste, né? Pensar nisso, não é, Sayão? Suzy, de fato é complicado, né? Mas graças a Deus a situação hoje já tá melhor e isso tem muita gente aí trabalhando para que as pessoas tenham a Bíblia na sua própria língua, né? E você tem razão, porque a gente pode até entender, né, alguma coisa numa língua estrangeira, mas quando fala das coisas de Deus é coisa do coração, nada como ouvir na sua própria língua. Exatamente. E você que tá com a gente, fique bem ligado, porque no 180 graus de hoje nós vamos contar a história de uma pessoa que trabalhou para que o reino fosse implantado, fazendo com que uma dessas traduções chegasse à realidade. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que viu a necessidade de fazer uma tradução da Bíblia. É isso aí, aqui no 180 graus nós vamos conhecer a história do Gunther. É assim que fala, né, Sam? Não, Gunther. É Gunther. Tá. Em português a gente fala Gunther, em alemão é então, Günther. Maravilha. Em alemão é qualquer outra coisa assim. Então... Tá bom. Pô, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Mas o Gunther é brasileiro. O Gunther é brasileiro, então tá bom. Imagina só, ele era jovem, ele morava numa cidade rica, ele tinha estudado, tinha acesso a tudo, tinha um bom emprego, ganhava bem, depositava até todo mês um dinheirinho na poupança dele, tava fazendo lá um pé de meia. Ele ia na igreja uma vez por mês, ele tava assim, de boa na lagoa, sabe? Ele tava suave na nave, Sayão. Sussa na montanha russa, André. Esse tava legal. Eu queria ver você falando isso. E aí, André, olha lá, vamos lá. Depois a gente conversa aqui no final do programa, a gente ajusta. Mas olha, André, a gente, né, brincadeiras aí, Suzy trocadilhos à parte. Suzy, depois a gente conversa sério também, tá? Olha, sabe a verdade agora, né? O Gunther, apesar de estar tudo muito legal, como você falou aí, ele começou a sentir, sabe, aquele vazio assim na vida. Apesar daquela vida aparentemente assim perfeita, ele sentia que não estava tudo muito bem com Deus. E ele ia à igreja, ele começou a ler um pouquinho mais a Bíblia e olha só, Suzy, ele teve aquele encontro maravilhoso com Deus e não só esse encontro pessoal, mas logo Deus mexeu com ele para que ele fosse a compartilhar dessa experiência maravilhosa para as outras pessoas. É bonito demais isso, É lindo. Aliás, você não consegue ficar parado só, né, guardando para você mesmo. Não você dá. tem que falar, né? É tão bom, é tão maravilhoso que tem que falar. E eu sei, olha, Sayão, olha, André, que aquela época, o Gunther, né, ele viu que tinha muita necessidade nessa época entre os indígenas. É verdade. Né? E aí ele foi para um seminário, uma escola que prepara pastores, líderes, né? Depois que ele terminou os estudos, ele foi lá morar entre os índios.
Puxa Isso é vida. muito legal. Primeiro ele foi passar um tempo, né? Ele casou, ele teve filhos, mas aí ele foi morar mesmo, né? Tentando atender as necessidades do povo xerente. Quando ele viu ali que era difícil falar de Jesus sem ter uma Bíblia na língua desse povo, e aí que ele resolveu fazer alguma coisa, né? O povo xerente, na verdade, não é só a Bíblia na sua língua. Na verdade, eles não tinham nem escrita, né? Sério? Toda a experiência, assim, a vida cultural deles, se não tivesse alguém interessado para chegar lá, para fazer alguma coisa, isso desapareceria. A verdade é que se toda a tribo viesse a morrer e a desaparecer, tudo sem nenhum registro, uma verdadeira, se a gente pode dizer, né, tristeza antropológica, né? Puxa. Aquilo seria uma coisa muito complicada. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Pois é, aqui no 180 graus a gente tem muita cultura também, gente. Beleza. Mas olha, continuando nessa história do Gunther, é tão interessante que antes desse processo de tradução, né, que a gente falou, da Bíblia, ele fez um trabalho muito, muito interessante. Ele estudou linguística, ele se especializou e ele foi estudar a língua, a cultura, os costumes desse povo. E então ele fez um trabalho muito bem feito nesse povo, até de antropologia, como você falou, até de preservação. E aí, olha só que interessante, ele escreveu uma cartilha xerente. Puxa vida, para ensinar, né? Para ensinar o povo a ler, a escrever a sua própria língua. Olha que legal. Que trabalho. Que coisa maravilhosa, não é, Sayão? Olha, Suzy, é maravilhosa mesmo. E, na verdade, né, eu tive o privilégio de conhecer o Gunther de perto, a sua esposa, a dona Wanda, né, que trabalhou junto nesse projeto aí. E, às vezes, a gente fala, poxa, mas uma língua lá desconhecida, assim, será, né? Sabe que xerente tem umas coisas muito interessantes e diferentes, né? A gente pensa, assim, que uma língua indígena tem coisas, assim, extremamente simplistas. Mas, olha, para vocês terem uma ideia, para a gente falar vamos em xerente, a gente fala de 4 maneiras diferentes. Como assim? Eles vão usar vamos para nós dois, quando 2 pessoas, no dual. Quando é mais de 2 pessoas, eles têm um vamos dizer, plural, coletivo. E quando são 2 mulheres e várias mulheres, é diferente. Então, para dizer vamos, o xerente pode dizer Aricubá, Azicubá, Ariquitó e Aziquitó. Nossa. Então, olha só, né? Imagina alguém do zero começar e aprender tudo isso e conseguir entender toda a mentalidade, a cultura, as relações sociais são tão diferentes. E tudo isso, como você mencionou, foi trabalhado a ponto, né, de aquela comunidade ter sido aí, vamos dizer assim, abençoada por esse trabalho, de modo que até um livro de cânticos que pudesse expressar o que eles estavam sentindo no coração nas suas reuniões, que foi feito em xerente e que mostravam aí o tipo de relacionamento que eles aprenderam a ter com Deus, depois deles terem conhecimento da história universal que o Evangelho apresenta. Tudo isso, André, apareceu ali por causa desse trabalho na língua dos xerentes. Mas quando a gente fala sobre Jesus, a gente gosta de cantar músicas, mas tem que ter a Bíblia, né? Tem que ter a palavra de Deus que fala assim sobre Jesus, de gente que viveu junto com Jesus. Então, isso que é legal. Ele começou a traduzir versículos para aquele pessoal poder entender. E aí, ele de repente, quando ele veio, ele traduziu o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro evangelho traduzido. Aí depois ele passou para Atos dos Apóstolos, né, que o pessoal precisava conhecer os primeiros cristãos, e aí ele criou um dicionário português xerente. Não, isso não é só um trabalho assim para cristãos, assim, né, religioso, completo, assim, né? é para todo mundo, vai ficar para a história. E aí finalmente ele publicou um Novo Testamento xerente. Sayão, eu cheguei a ver o vídeo, a alegria do povo xerente quando recebeu a palavra de Deus na sua própria língua.
É algo emocionante, na verdade. André, é emocionante demais, rapaz. Olha, eu já vi diversas histórias, já li sobre diversas histórias, assim, de povos que tiveram esse privilégio, assim, de ouvir do poder e do amor e da graça de Deus mostrada em Cristo, assim, na sua própria língua. E uma das histórias interessantes de uma etnia que vive na região da Oceania, eu tive a oportunidade de ver, né? Vamos dizer assim, a gravação daquele momento, quando eles receberam aquilo que era a palavra de Deus na língua deles, né? Eles fizeram uma festa, Suzy, mas uma comemoração, André, uma alegria tão grande, e a expressão do coração deles assim se concretizou numa frase assim que ecoa, né, na cabeça da gente para sempre. Dentre todas as línguas, o Senhor Deus escolheu a nossa para trazer aqui, traduzir a sua palavra. Então, que gratidão, que felicidade, né? E aí a gente fica feliz com o exemplo do Gunther e de outras pessoas que dedicaram a sua vida para divulgar a palavra de Deus àqueles que nem estavam procurando por ele da maneira como a gente poderia imaginar, para que esse reino alcance, como diz a própria Bíblia, todas as nações. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Isaías 65, versículo 1. Você já pensou nessa finalização aqui dos 180 graus, em como você é privilegiado de ter a Bíblia na sua própria língua, de poder ler a respeito das coisas de Deus na sua língua, na hora que você quiser? Pois é, esse é o incentivo para que você invista e trabalhe, se for essa a sua profissão, para que outras pessoas tenham o mesmo privilégio que você tem. Eu sou o André e até a próxima. Essa Suzy aqui nos 180 graus, e eu tô emocionada de saber que a palavra de Deus chegou na minha vida e trouxe esse amor maravilhoso. Você não quer compartilhar com outras pessoas? Vamos compartilhar? Leve a palavra de Deus às pessoas que precisam dela. Este foi o 180 graus de hoje. Quem se despede é Luiz Saião. Como é gostoso, como é bom saber que a gente é abençoado por aquilo que foi feito pela vida de pessoas que se dedicaram a Deus. Hoje, quero que você coloque no seu coração esta grande verdade: de tudo que existe na vida, a palavra de Deus deve ser a sua prioridade. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.